Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Clube de Dividendos. Vamos lá fazer a atualização semanal da Magalu. Vou fazer também da Via, ativem as notificações. Esse vídeo aqui muito provavelmente vai ser publicado no domingão, então boa votação para todos. Tomara que São Pedro aqui não dificulte. Hoje, sábado, em Jundiaí, tá mais ou menos parcialmente nublado, mas está saindo um sol agora são 10h15. Então tomara que o tempo amanhã esteja assim também na sua cidade, para que você tenha um caminho livre ou não muito tortuoso para as eleições, para votar, né? Bom, vamos lá, pessoal. O papo de hoje, então, Magalu. Vamos percorrer um pouquinho sobre curva de juros e também a curva de juros nossa aqui Brasil e curva de juros americana. E aí a gente fala de Magalu como meu cenário. Nada mudou, mas para quem é novo no canal pode encontrar aí uma dica ou outra, uma opinião ou outra, na verdade, que é o que se baseia esse canal, opiniões aqui, né? Bom, pessoal, vamos lá? Eu vou trazer, antes da Magalu, que é esse gráfico que vocês estão vendo, eu vou pular para o gráfico aqui do juros brasileiro, tá? Qual que é o mais importante que eu quero frisar aqui? O que é mais importante? A informação. Bom, eu vou circular aqui em verde, tá? A curva de juros nesse momento em verde que eu circulei aqui para vocês estava por volta dos 9,75 a 10,75, 10,50, tá? E vou dizer para vocês o momento atual, tá? Que é outro verdinho aqui. Estamos a 11,50, tá? Então perceba que caso, tá? Nós tenhamos a curva de juros fechando no pós-eleição, tá? E isso é um cenário factível, tranquilo. Acho que a curva brasileira de juros só não fecha se houver primeiro turno, tá? Se for decidido no segundo turno, a curva brasileira deve fechar, ou seja, a eleição não faz muito preço nesse momento. Os dois candidatos estão, entre aspas, precificados, tá? O que não está precificado pelo mercado, pelo que eu vi, principalmente no fechamento de sexta-feira, ontem, né, dia 30, é o primeiro turno. O primeiro turno seria uma surpresa, tá? Então, o mais natural, pessoal, é que outubro seja um mês de curva de juros estável, tá? E que para o rush natalino, a gente vem aqui para muito próximo do nosso topo histórico. Foi onde o Bovespa fez topo histórico aqui, tá? Em 9,75, 10,50, 10,75, tá? Esse é meu cenário, então. O amarelo para outubro, tá? Imaginando aí o mês inteiro, a disputa ainda sendo, vamos dizer assim, com continuação. Tá? E aí em novembro, dezembro tem aquela corridinha final, tá? Para o norte, é isso que eu imagino, e a curva de juros pode fechar e tende a fechar entre 10,50 e 10,75. Tá? Então vejo ainda mais um respiro para a sua small cap, tá? Em algum momento, tá? Só não, muito provavelmente em outubro. Tá? Isso pode vir já de outubro. Se vier em outubro, vou mudar meu discurso e dizer, olha, novembro, dezembro pode ser um mês que vai frustrar. Aí a continuação das altas, das small caps, por quê? Principalmente a Magalu, Via Varejo, porque eu não vejo nossos juros com arcabouço fiscal suficiente, tá? Para fechar de 10,50 e voltar aqui a agosto de 2021, tá? Onde estava sendo precificado a curva longa, né? E logo os ativos que dependem do custo de capital, principalmente, 9,75, 9,50, tá, pessoal? É mais ou menos a região onde fizemos topo histórico. O Ibovespa fez topo com esses juros. Então, vamos dizer assim, numa conta burra, né? Assim, conta bem simplória, e a curva de juros com a lucratividade que nós estamos tendo atualmente, né? Com as empresas de commodities indo muito bem, as empresas de varejo, de certa maneira, ainda deficitárias, a boa parte, mas com uma certa melhora, tá? E com o fiscal expansionista, que, diga-se de passagem, deve ajudar bastante os resultados delas no terceiro e no quarto tri, a gente deve ter resultados bem satisfatórios desse setor, até sazonalmente é positivo na terceiro e quarto tri, mas principalmente o quarto, tá? Então, resultados devem vir ou no consenso ou acima do consenso, minha opinião, vai me frustrar se vier mais um preju, por exemplo, tá? De uma Magalu ou de uma Via. Então, para finalizar o raciocínio aqui, se a gente chegar próximo dos 10,75, 10,50, a gente deve retestar na conta simplória que eu falei, os 130, que é o topo do Ibovespa. Tá? Mas eu não tenho 120, 124 eu coloco aqui, tá um pouquinho abaixo do topo, porque eu não tenho cenário base para esse ano e foi toda a minha tese desde o segundo semestre do ano passado, quando a gente começou a apertar os juros, tá? Que a gente iria passar um ano caranguejo. 2022 é um ano caranguejo. E tende a. E já somos um ano caranguejo.
né? Agora se concretizou, então deu certo ainda bem, pelo menos a tese. Tá? Agora, eu ainda espero um semestre de caranguejo. Tá? Então, até março, abril do ano que vem, a Bolsa ainda vai manter ali mínimas e máximas, tanto de julho como mínima agora da PEC dos benefícios, né? 92 mil ali, muito próximas uma das outras. Tá? Aquele gráfico do vídeo que eu postei, a história rima, mas não se repete, é aquele gráfico lá que eu imagino como cenário base. Então, pessoal, vamos lá. Colocando aqui para vocês o curtíssimo prazo, outubro, a gente fica entre mínimas e máximas aí de junho, de agosto e setembro. Tá? E aí, novembro tende a ser o mês de tendência. Tá? Agora, se a gente tiver uma eleição de primeiro turno, que vai ser não esperado, tá? Vai ser uma surpresa para o mercado, certo? Para um lado ou para o outro. Eu acredito que se for para o Bolsonaro, pessoal, a gente vem para o verde rapidão, que o mercado já escolheu o seu candidato. Tá? Então a gente deve ter Banco do Brasil e Petrobras puxando altas no Ibovespa e os juros fechando mais rápido. E aí outubro pode ser já o precoce, tá? O rush natalino precoce do pós-eleição. Tá? Agora, se for pro lado do Lula, pessoal, aí a gente pode abrir até ele decidir e oficializar o seu ministro da Fazenda. Ontem, sexta-feira, ele voltou a circular na mídia o Henrique Meirelles como ato dito e feito como ministro da Fazenda, e aí o Ibovespa subiu pra caramba, tá no meio do dia ali. Então, assim, ele tá dando toda a pinta que vai ser o Henrique Meirelles. Mas vamos supor que seja no primeiro turno, e aí o mercado precifique que ele ficou fortalecido, não precisando ser tão político assim, tá? Porque já levou no primeiro turno. Aí os juros pode abrir até 12,75, pessoal, tá? E aí eu vejo que a oportunidade do Ibovespa, e eu vou falar já já da Magalu, vai ser um pouco mais abaixo, entre 102 e 104 mil, e não nesse 106 que foi agora, tá? Bom, feito isso, pessoal, essa é a nossa curva de juros, ou seja, o preço atual da curva, a precificação, está em 11,50, que é muito próximo ali dos 10,50, que é o topo histórico, dos 9,75, que é o topo histórico. Tá? Então veja que nossa curva está bem pedindo ali o Ibovespa próximo das máximas históricas, certo? Quando a gente vai para a curva americana, pessoal, né, o topo do S&P foi em janeiro de 2022. Perdão, não foi 2021 não, 2022, deixa eu corrigir aqui. Foi janeiro de 2022, o topo do S&P. E nós estamos bem distantes. Né? Vejam a distância. Tá? Então a Bolsa Americana está bem distante de renovar a máxima, pessoal. Isso em comportamento de curva de juros que eu, em 2022, devido a toda a política monetária, comunicação dos bancos centrais e também política fiscal, está desligado a impressora, logo, nesse contexto atual, a curva de juros faz todo sentido para correlacionar com o preço de índices. Tá? Então vejam um momento diferente. A gente subiu antes, estamos já em um momento mais lateral da curva de juros e até de fechamento. Estados Unidos subiu depois, tá? Ainda está por acalmar a sua curva de juros. Né? Vejam que a subida é em linha reta. Esses últimos 3 dias que teve ali uma certa venda, uma certa calmaria, tá? Mas não muito. Tá? Fechou sexta-feira bem chatinho aqui. Tá? Só para vocês terem uma noção da diferença entre como estamos e como está o Tio Sam, que é a nave-mãe do mercado financeiro global. Bom, vamos para Magalu agora, pessoal. De novo, para quem é novo no canal e nova, né, o meu alvo para o ano é março. Tá? Então, o que aconteceu em março lá, com redução de IPI, com 13º adiantado, com o FGTS liberado, com as empresas de consumo, as empresas ligadas aqui a varejo, subiram para caramba. Então, aquela precificação de março, eu acredito que vai ser a máxima de 2022. Então, com tudo dando certo, a Magalu não deve passar, na minha opinião, de 5,89, 5,91. Olha, vai me surpreender o topo de março, tá? Então, 7,3, 6,80 e 1 e 7,40. Eu estou trabalhando com a máxima aqui nos 5,89, 5,91. Beleza? Muito próximo de março. Então, esse é o contexto, tá? A Magalu que bateu no meu primeiro alvo de 4,75, que é justamente R$ 2,73, R$ 2,76 subiu. Então, já repetiu o movimento de março. Tá? O meu trade, quem lembra do meu trade, não foi o número nominal, foi o percentual. Então, assim que ela subiu 58%, tá? Eu saí do trade. E o ponto de compra foi os 2,13, ponto do mestre de dividendos aqui, da análise técnica no caso.
e pós-PEC dos benefícios, principalmente, que é o grande gatilho. Então, juntando macro, juntando fiscal, política fiscal e gráfico. O gráfico é sempre o último a ser analisado. Bom, eleições, pessoal. Primeiro turno pró-Lula. A gente deve ter, apesar de no médio e longo prazo, nos 4 anos de governo, ele vai incentivar, sem dúvida nenhuma, tá? O consumo, certo? Então, é um bom setor para se olhar caso o petista seja eleito, tá? Mas pode cair porque a curva de juros vai abrir, na minha opinião, se for primeiro turno. Então vamos colocar esse cenário como sendo pior, porque os preços caem, tá? 3,65 é uma primeira parada, mas principalmente 3,27 e 2,74 seriam as duas oportunidades do rush natalino, tá? Para surfar até os 5,89, 5,91. Lembrando que o rally natalino, né, para me corrigir aqui, ele termina no fim de janeiro. Tá? No último dia de janeiro ali é quando termina, tá? Porque aí nós temos a divulgação do quarto tri e aí acabou. Os resultados do quarto tri são divulgados ali naquele período e acabou. Tá? Então, no final de janeiro, pós-carnaval, ali não se tem mais rally natalino, porque todos os dados do quarto tri do primeiro tri começam a ser divulgados. Tá? Então, o alvo tá aqui. Agora, se tivermos primeiro turno, por exemplo, para o Bolsonaro, a curva de juros deve fechar e aí, vamos direto para lá, pessoal. Não vai ter muito tempo, creio eu, de pullback, de consolidação, apesar do internacional tá ruim, a gente vai andar pelas próprias pernas aqui, meio que fora descorrelacionado. Tá? Igual o efeito Meirelles lá. A gente subiu pra caramba e o mundo caiu. Então a gente tem essa liquidez para andar sozinho por 1 a 2 pregões. Então deve ser um negócio muito rápido, ou para uma semana inteira, 4, 5 pregões. Então não deve dar muita oportunidade, vai beneficiar você que já se posicionou. Tá? Agora, dando o que é mais provável, segundo turno, pessoal, tenham paciência. Muito provavelmente a gente deve ter mais um mês de outubro sem definição. E aí, sem definição, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Rompeu para os 5,14, é uma boa oportunidade para se realizar. Quem é trader, né? Eu não olharia para compras. Acho que rompe aqui para o 5,14, dá uma pancada de venda e vem para o 3,65. Aí os analistas técnicos falam, não, rompeu fundo. Oportunidade, porque acha fundo aqui entre 3,65 e no máximo 3,27 para voltar para o 5,89. Tá? Então, o cenário de eleição segundo turno, pessoal, é esse cenário aqui, 5,14 e 3,65, tá? Como mínimo e máximo. Eleição para um lado, para o norte aqui, vamos para 5,89, 5,91. Para o sul, no máximo, a 2,74, 3,27. Certo, pessoal? É isso, então. Espero ter colocado para vocês a minha opinião, né? Eu sempre volto aqui toda semana para prestar contas, então se eu errar, vocês vão saber, sem dúvida nenhuma, porque eu vou continuar fazendo esses vídeos semanais e logo faço da Via também. Ativem os sininhos. Você quer operar, pessoal, essas eleições, essa volatilidade, e principalmente, porque eleições vai mexer ali para esse mês, tá? Mas novembro e dezembro ainda temos aí boa volatilidade, porque o internacional está extremamente bagunçado. Então você quer aproveitar para tradear, para fazer operações, ser tático, mantendo a sua carteira de longo prazo sempre, tanto de renda fixa como renda variável, tá? Primeiro link na descrição são todas as carteiras, calls, etc., táticos, tanto de opções, BDRs, ações, tá? E renda fixa, inclusive, tradear renda fixa. Então são todos os instrumentos que nós temos de especulação para ser tático dentro desse contexto atual é interessante. Eu venho trazendo isso para vocês, sempre estou fazendo aqui o merchan, tá? Das carteiras do Henrico. Tá com descontão, pessoal, esse pool aí de carteiras todas em uma, certo? É o primeiro link da descrição. Um grande abraço, até o próximo vídeo.